Olá, pessoal, seja todo mundo bem-vindo, seja bem-vinda também. É muito legal ter você aqui com a gente. Esse aqui é o Matarazzo Podcast, um bate-papo leve com lideranças e gente de RH para trazer um pouquinho da perspectiva dos desafios do mundo corporativo, tanto do ponto de vista de quem faz a gestão de equipes e áreas lá no dia a dia, como de quem dita o ritmo do modelo de gestão e tem grandes desafios aí nos bastidores do mundo corporativo. Hoje eu trago aqui uma convidada muito especial, que é a Leila. Eu conheço a Leila de outros carnavais. Faz uns bons anos já, nem sei quantos. E a gente voltou a se reencontrar agora recentemente em outro negócio e outros desafios que ela tem em mãos aí. Então eu trago aqui para a gente conversar hoje a Leila. Oi, Leila, seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui conversando com você. Sempre Ai, que legal. ótimos papos. Ótimos, né? Nossa, e a gente fica com a cabeça explodindo aqui de tantas ideias que a gente acaba tendo, né? Então eu falei para a Leila hoje que eu preciso de alguém para me ajudar e ela já me deu umas ideias aqui, a gente já vai colocar em prática. Ô, Leila, eu fico feliz de você ter aceito o convite. Eu não sei nem o que falar quando o pessoal agradece. Não, eu falei, não, ao contrário, eu agradeço a sua disponibilidade. Eu confesso que não é um papel que eu fico super confortável. Eu adoro bater papos, trocar ideias e conversar, mas eu fico um pouco inibida, assim, quando eu sei que eu estarei nas câmeras para um público um pouco maior. Então é um desafio para mim, mas o convite está aceito porque as conversas são sempre boas com você. Ai, que E delícia. obrigado por isso, né? Pela oportunidade aqui de trocar ideia e da gente debater sobre os É, nossos desafios aí. muitos. E a gente se conhece desde quando? Você lembra de quando foi aquele projeto que a gente fazia Olha, lá em Blumenau? ano exatamente, não vou me lembrar, Exatamente. mas em que ano? Mas aí o que? Uns 8, não, uns É. 7, 6, 7 anos, Vida pregressa, né? possivelmente. É, Vida pregressa. é, e na verdade, nosso contato começou por indicações, né? Eu estava buscando aí, tinha um desafio específico para trabalhar com a primeira liderança, fui buscando algumas indicações, cheguei no seu nome. E aí acho que a nossa primeira conversa já funcionou muito bem, né? Não era É, um desafio simples, porque era um trabalho aí, um mesmo trabalho com um público grande e é. diverso, né? Do ponto de vista de repertório, de região, né? Você viajou aí um pouquinho para fazer esse Viajei. trabalho, né? E acho que a conversa já funcionou muito bem. Você teve uma super habilidade também de entender o negócio, de capturar os desafios e adequar a sua linguagem para o negócio e, ao mesmo tempo, para os diferentes públicos que você conduziu o trabalho. Então, É. foi uma experiência já bem acertada logo, né, na primeira Que rodada. legal. E aí, por isso que eu já fiz contato com você depois em algumas ocasiões, né, sempre guardando aqui na minha caixinha de boas práticas a nossa relação para poder retomar em algum outro desafio. E aqui E aí estamos, conseguimos né? agora, né? Conseguimos agora Conseguimos. esse ano, 22. E Exato. naquele momento você estava na companhia Ering, né? E agora hoje você está na tenda, né? Me conta um Exatamente. pouquinho, o que você está fazendo aí, qual que é a sua posição, seus desafios atuais aí. Legal, legal. Eu estou na construtora Tenda há pouco mais de um ano. É uma das maiores construtoras do Brasil, é focada em habitação popular. A gente se orgulha muito disso e realizar aí o sonho de muitas famílias com a aquisição, né, da casa própria, que é uma grande questão social no nosso país. Então, a gente tem Sim. muito orgulho disso e a gente trabalha com muita inquietude aqui, com muito foco, para a gente viabilizar esse sonho para quem, né, de fato, aí não tem a oportunidade de ter sua casa própria. A gente tem aqui, né, aproximadamente 4.500 colaboradores. Uau. Eu atuo dentro do time de gestão na área de desenvolvimento organizacional, então, com processos de educação corporativa, talent, engajamento, performance e sucessão, é um escopo bastante amplo, Só? e só isso. E a gente tem aqui um grande, né, desafio, uma grande missão, eu diria, de apoiar a liderança para que os nossos colaboradores tenham uma experiência
muito rica, né, de aprendizado, de oportunidades dentro da tenda. Então, obviamente, a gente trabalha para desenvolver todos os nossos colaboradores, mas a gente coloca aí uma lupa e uma atenção bastante grande na liderança, que é quem, né, reverbera e essa experiência e quem garante que a boa experiência do colaborador aconteça na ponta. Legal. É que faz mesmo andar, né? Que puxa a engrenagem. E, nossa, 4.500 colaboradores é um time grande, né? E aí eu entendo que você tem públicos diferentes, talvez, aí dentro desses 4.500. Bem diferentes. A gente está falando de várias regionais, né? Então, a gente tem 10 regionais no Brasil, então eu estou falando de um público disperso geograficamente e de um público com naturezas de trabalho bem distintos, porque a gente tem dentro da construção civil um modelo de negócio de ponta a ponta. Então, a gente faz a incorporação, a legalização, todo o processo de planejamento da construção, de execução da obra e venda. Então, a gente tem uma equipe forte aqui de incorporação, a gente tem uma equipe forte de operações, né, que é quem de fato trabalha o projeto e a execução da obra, e a gente também tem um time de vendas bastante disperso geograficamente para atender todos esses mercados onde nós estamos. Então, eu tenho skills muito diferentes, né, além das áreas de suporte, naturalmente, que todas as organizações têm, e a gente tem um público grande também de liderança, focado em todas essas áreas, em todas essas regionais. Então, é importante pensar aquilo que é transversal, que a gente não abre mão, mas é um grande desafio também a gente pensar de que maneira atende às necessidades mais específicas de cada um desses públicos, né? Uau, baita desafio, baita desafio. Quando a gente tem quantidade grande de pessoas e ainda assim com necessidades diferentes pela natureza do trabalho, né? Eu acho que o quebra-cabeça fica mais complexo para você juntar aí. Fica, e eu acho que também é importante a gente calibrar as nossas expectativas, né? Entender que dentro de uma área de desenvolvimento, a gente não vai oferecer todas as soluções para desenvolver as pessoas. Porque é impossível a gente ter esse alcance e também porque as pessoas estão muito mais protagonistas do seu processo de aprendizado. Né? Se a gente pensa que as empresas há 30 anos, elas realmente eram uma fonte de preparação profissional e aprendizado muito, muito relevante para qualquer profissional. Hoje ela é naturalmente relevante, porque nenhuma sala de aula traz o que a experiência prática nos proporciona, mas, por outro lado, as áreas de educação corporativa não precisam mais oferecer todas as soluções de aprendizagem, porque o mercado está aí, né? Com conteúdo disponível em várias plataformas, em vários formatos, muito mais acessíveis do ponto de vista financeiro também, e as pessoas têm condição de buscar caminhos, né, de desenvolvimento que possam complementar aquilo que a gente oferece. Então, acho que ao calibrar a expectativa, entender que a gente não vai oferecer toda a solução de desenvolvimento, a gente também consegue se concentrar naquilo que é mais importante, relevante para o negócio e transversal também. Legal. E, então, nesse sentido, você estava construindo um portfólio de entregas, oferecendo para o seu público e eles escolhem onde eles vão acessar, ou você tem alguma trilha formal obrigatória? A gente tem pouca cultura aqui de conteúdo obrigatório de desenvolvimento. Claro, aquilo que depende de regulação, de ISO, de código de ética, e, né, e aquilo que de fato a gente não abre mão é obrigatório, mas é uma menor parte de tudo que a gente oferece. A gente tem trabalhado muito mais o desenvolvimento de aspectos comportamentais, soft skills, né, competências que são necessárias ao universo do trabalho hoje, e conteúdos mais técnicos, mas que também são transversais. Então, quais são as competências que todos os profissionais hoje, de alguma maneira, buscam sobre inovação, sobre transformação digital, sobre analytics, sobre, enfim, ferramentas e metodologias que estão cada vez mais disseminadas dentro do trabalho. A gente procura se orientar muito mais para esse foco de conteúdo. E aí, quando eu falo comportamental, tem o zoom daquilo que é a liderança, né? Qual que é o papel da liderança, o que a gente espera.
mas em formatos diferentes. Então, a gente vai combinando algumas soluções entre o que a gente oferece no formato síncrono, para as pessoas poderem interagir, que eu acho que ele é importante, é necessário, e aí quando eu falo síncrono, pode ser presencial, que felizmente a gente conseguiu retomar algumas agendas presenciais nesse ano, ou pode ser no remoto, né, no online, para reunir todas as pessoas que estão geograficamente distantes. A gente também usa o assíncrono, a gente tem nosso LMS com uma oferta grande de conteúdos dessa natureza que eu falei um pouco para você, conteúdos técnicos mais transversais e as questões mais comportamentais. A gente tem outros caminhos de desenvolvimento também, uma plataforma de descontos educacionais, né, que legal. Seja de pós-graduação, curso de curta duração, idioma, para o colaborador buscar o que ele quer, o que faz sentido para ele lá. E a gente tem também a nossa política de subsídio educacional, que aí é um pouco mais focada, também para apoiar cursos de pós-graduação, idiomas ou cursos de curta duração também, que hoje é necessário. Então, a gente vai compondo, Matarazzo, alguns programas orientados para os nossos públicos. Então, a gente tem programas orientados para liderança, programas orientados para não liderança, que a gente chama de Entenda. E aí tem também esse mix de conteúdos. A gente tem um programa bastante focado no desenvolvimento de estagiários, que no nosso caso é um público relevante, grande numericamente. Então, a gente vai compondo essas soluções mais específicas e também oferta o LMS, a plataforma de incentivo educacional, para as pessoas poderem complementar a sua jornada de aprendizado. E a gente vai olhando ali, sempre que a gente tem uma mudança para fazer de conteúdo, o que as pessoas estão consumindo mais, e sempre pesquisa, o que as pessoas querem. A gente rodou agora recentemente com os coordenadores, quais habilidades você quer desenvolver ano que vem? Para a gente conseguir também recalibrar a nossa oferta, né? O que faz sentido do ponto de vista de necessidade neste momento. Porque, diferente do que era a área de educação há 10 anos, a gente tem hoje uma oferta muito mais rápida, dinâmica, né, no sentido de mudança, tanto de formato quanto de conteúdo. Acho que aquelas longas trilhas e prateleiras de universidade corporativa ficam mais obsoletas hoje. É claro que você tem os conteúdos obrigatórios, as empresas que têm essa cultura, mas, de forma geral, os planejamentos não são mais tão de longo prazo, né? Muita coisa boa na sua fala. E eu gosto de perceber esse movimento de que o nosso papel, então, é ofertar, né, e construir esse portfólio de ofertas, entregando para todos os públicos, as transversais, as obrigatórias, as opcionais, e ver como que a gente pode apoiar o desenvolvimento. E aí eu acho que você deve passar pelo desafio que a gente tem encontrado na grande maioria dos lugares, que é como a gente faz para aumentar o engajamento, né? A participação dos ao vivo, seja ele virtual ou presencial, e o consumo, né, lá na plataforma, no LMS. A gente tem falado muito disso, sabe? De como que a gente pode trazer mais leveza, gamificação, ou de uma certa forma aplicativos no celular, e outros formatos que a gente pode fazer que a pessoa se sinta com prazer, né, de consumir o conteúdo. E uma das coisas é diminuir realmente a quantidade de aulas expositivas, né, ou passivas ali. Não dá para ficar 40 minutos na frente de uma aula somente escutando, né? Eu imagino que esse é um desafio que você tem também. E aí, além disso, Leila, para todo mundo, você tem o desafio como líder também do seu time, né? Porque você tem aí que ajudar a aumentar a assertividade do portfólio de oferta para toda a liderança, mas você também, como líder de time, você lida também aí com desafios de gente que cuida de gente, né? Eu tenho falado muito disso. Como que você vê a gente está conseguindo entregar um caminho de cuidar de quem cuida deles, ou o RH ainda é deixado em segundo plano? A gente às vezes não consegue cuidar do próprio time. Eu acho que a gente é naturalmente mais provocado pelo time a se cuidar como área de gente, né? Eu acho que eu vejo o nosso time de gente nos provocando nisso de talvez a gente precise desse caminho também, e de nos provocar a celebrar mais, porque a gente realmente
trabalha para impactar os colaboradores de forma geral. E tudo que. E aí eu vou falar muito de uma questão particular, né? Que assim. O limiar entre a gente cuidar do nosso time e a gente olhar para o nosso time em detrimento, né, de colocar energia em outras coisas que possam ter um alcance maior. Então eu estou sempre, e eu falo isso para o time quando eu falo, aqui eu estou num dilema, especialmente numa área onde a gente tem, né, tanta demanda represada, porque você preparar a liderança é uma demanda infinita, né? Sem fim. A gente tem sempre novas lideranças chegando, e fora que o nosso desenvolvimento como liderança nunca termina, a gente é sempre provocado a repensar, né, o nosso modelo, enfim. Então, eu acho que cuidar é um desafio, mas as pessoas nos provocam, então a gente precisa fazer as pausas para se cuidar também, para ter os nossos rituais, para ter as nossas conversas. Acho que este é um desafio, mas ao mesmo tempo, eu vejo que à medida que a gente vai conversando com a liderança sobre qual que é o ritual desejado, eu sempre que estou fazendo uma conversa sobre liderança, eu estou pensando em, opa, como é que eu faço? E eu saio dali com uma tarefa de falar, eu acho que eu não estou fazendo isso com a frequência que eu deveria, eu acho que eu não estou dando atenção para aquela pessoa ali do time do jeito que eu deveria, então eu vou lá. Então, é um efeito rebote, né? Você está ali falando com a liderança sobre o que você espera dela, e eu estou aqui refletindo no meu papel, falando, poxa, eu não posso ter telhado de vidro, eu preciso voltar aqui e fazer as minhas tarefas de liderança do jeito que elas devem ser feitas. Porque, naturalmente, a gente, na área de gente, também falha, né? É como você achar que um médico cuida plenamente da sua saúde. Não é verdade, assim como não é verdade que na área de gente a gente domina todas as técnicas de liderança, todas as técnicas de feedback, de conversas difíceis e de todos os temas que são caros, né, e necessários ao papel da liderança. Então, a gente também tem que se repensar. Eu vejo isso também. Eu sempre tive esse dilema enquanto RH, né, de a gente tentar vender o propósito para os colaboradores, desde se cuide, né, e tome cuidado, não dirija, fala no celular e descer na escada ao mesmo tempo, e às vezes a gente se pega ali falhando na coerência, né? Eu vejo muito isso. Mas felizmente, acho que só um ponto, né, mas felizmente hoje a gente pode se colocar mais vulnerável, né, e também passível de falhas, de erros. Esse é um bom ponto. Então, eu acho que o risco da coerência, né, é quando a gente se coloca como dono da razão, né, da verdade. Tá. Eu acho que depende do tom que a gente usa. Se a gente usa o tom de você tem que fazer assim, assado, é esperado que você já tenha isso muito bem resolvido. Entendo. Mas se você coloca no, olha, né, como é que a gente constrói hoje? A liderança ela não tem uma receita pronta. Você precisa entender como é que você lidera este time na composição que ele tem. Uma pessoa diferente pode mudar a sua dinâmica, a sua composição. É claro que tem comportamentos básicos esperados da liderança, mas não tem uma única receita. E se você conduz a conversa de um jeito menos incisivo, tudo bem se a gente escorregar, faz parte do jogo. A gente também está no aprendizado da liderança, né? Eu gosto muito dessa perspectiva e a gente tem que contar isso para o time, né? Porque às vezes eles esperam realmente que a gente tenha, não só o RH, mas todo mundo que aí é líder de time, líder de uma área, às vezes o seu próprio time tem a expectativa de que você seja realmente role model em todos os momentos. E não é assim, somos gente. Eu gosto muito da sua fala. Acho que a gente pode até colocar aqui embaixo na descrição o link do TED Talks que fala sobre o poder da vulnerabilidade, né? Até o documentário do Netflix também. Call to Courage. Eu gosto muito. Vamos colocar da Brené Brown. Porque eu acho que você trouxe esse ponto que nem toda cultura ainda permite que a gente seja vulnerável enquanto líder, sabe? Principalmente na operação. Não sei se na construção civil, lá na obra, lá na operação, vulnerabilidade é um conceito que vai ser bem visto, né? É que eu acho que
Não, eu acho que as pessoas falam de as pessoas confundem com fragilidade a vulnerabilidade, né? E de Tá, fato, na tá. construção civil, você espera alguém que possa tomar decisão, né? Você Aham, não espera alguém frágil no sentido de inseguro com a tomada de decisão, enfim. certo. Mas eu acho que a vulnerabilidade ela não precisa estar neste lugar de fragilidade, ela está nesse lugar de Total. aprendizado, né, de correção, de Muito. ajuste. Então, eu concordo que você falar de talvez as dores, né, os habilitadores da liderança, à medida que você vai para posições mais operacionais, não só na construção civil, mas em outros Entendo. segmentos, existem outros habilitadores, outras coisas que sejam mais urgentes falar do que vulnerabilidade. Porque a Muito bom. pauta ainda está numa conversa de orientação, né? Do Numa entendimento do conversa papel da de liderança. desenvolvimento, É, exatamente, de alinhamento de expectativa, e que é mais difícil, porque à medida que você vai para equipes mais operacionais, a tendência é que você tenha equipes maiores, maiores. e é muito mais É. difícil você chegar em todo mundo com equipes muito grandes e que tem uma engrenagem para girar muito Agitadinha, ajustada. né? É, muito ajustada. É diferente de uma área administrativa onde a engrenagem ela não gira no ritmo perfeito. Ela tem uma dinâmica diferente, você dá pausa, você faz os teus rituais. Onde você tem uma Tá. engrenagem girando no ritmo perfeito, seja na construção civil, seja num outro tipo de indústria, Faz sentido. né, você tem que encontrar outros caminhos. E aí outros temas são mais importantes do que falar de vulnerabilidade para a É. liderança. Eles são necessários para o autodesenvolvimento, sem dúvida, de toda a liderança. Mas numa escala de prioridades, né, de como é que você se comunica com aquela liderança, talvez você vai pautar outras conversas, né? Super. Não, e eu gostei muito do que você falou, porque o que a gente tem visto muitas vezes é essa discussão um pouco rasa de trazer temas moderninhos, né? Ou que Uhum. está na pauta de todo mundo para situações desconectadas, né? Por exemplo, falar de vulnerabilidade para quem ainda não entendeu o seu papel ou ainda não faz nenhuma conversa difícil, uma conversa de desenvolvimento. Quer dizer, a gente está muito aquém ainda de chegar nessas partes um pouco mais avançadas, né? Da formação de grupos de alta performance, de equipes mais autogeridas. Eu gosto da sua fala. É importante. Ô Leila, e como é que é a rotatividade hoje do seu negócio? Porque a gente percebe que e aí talvez você tenha que dividir também, né? Entre o business e a operação. Porque a gente entende que a construção civil, ela talvez um dos primeiros negócios impactados, né? Pela economia, pela inflação, pelo crédito. Você tem altos e baixos no seu ciclo de gestão? Tem sazonalidade? Como é que funciona para vocês? Não, não tem sazonalidade no nosso modelo de negócio, porque a gente trabalha no modelo industrial. Então, é, é, a gente tem uma estrutura de fábrica. E os nossos colaboradores de obra, eles são CLT e eles giram dependendo da fase da obra, por isso que a gente atua em regiões metropolitanas, onde você tem várias obras acontecendo simultaneamente, e você vai girando as pessoas, infra, acabamento, de acordo com a fase da obra. Então, a gente tem um Pô, PCP, como qualquer indústria tem, e vai pô, que organizando esses interessante. times dentro dessa dinâmica. Então, a gente não tem sazonalidade em função disso, porque quando a gente lança um empreendimento, a gente já tem esse olhar de onde vai estar Amarradinho. aquela equipe, aquela fábrica naquele momento. Então, não temos. Em relação à rotatividade, o que a gente vem percebendo do ponto de vista numérico é que não tem muita mudança no turnover nesses últimos anos, pré e pós-pandemia, mas a impressão que a gente tem é um tema muito mais quente. A gente fala de turnover todo dia, Aham. porque o que a gente percebe são ciclos mais curtos. Então, quando você olha no todo, talvez a mudança, a perda de pessoas não está muito maior do que era antes. Mas eu acho que o que mudou na nossa conta a gente percebe as pessoas se movimentando no curto espaço de tempo, às vezes menos de um ano, e eu sei que isso não é um contexto da Tenda, a gente conversa com muitos outros RHs, isso não é um contexto da Tenda, é um desafio geral, e nem está concentrado num nível hierárquico específico. Isso acontece muito com analistas.
Não necessariamente, a gente vê ciclos também mais curtos acontecendo com lideranças, enfim. Então, acho que esse é um elemento que faz com que o tema esteja mais aquecido, apesar de, no geral, a gente estar estável. E acho que tem uma outra questão também, que é uma mudança das pessoas tomando as decisões. Talvez aqui a gente via, né, nos últimos anos, um mesmo turnover, mas muito impulsionado pela decisão da Tá. empresa, e agora a gente vê não uma inversão, mas assim, enfim, uma mudança, né, e as pessoas mais também tomando a decisão do que tomavam antes. Então, acho que Interessante. esse é um efeito que nos traz preocupação de falar, poxa, tem um turnover que vem equilibrado, mas a gente percebe, né, e isso nos traz um risco de que a gente está perdendo mais pessoas, porque elas estão decidindo mais pelas mudanças. Mas, enfim, a gente está lidando aí com um universo, um cenário onde as pessoas têm refletido sobre os movimentos de carreira, tem também tido expectativa de acumular experiências em segmentos diferentes, mais do que tinham antes. Então, tem N motivos aí que a gente vem ouvindo também com RH, como RH em vários debates que têm acontecido, né, no mercado e entre as empresas sobre essa pauta. Pois é. Eu perguntei porque é um ponto importante aí. Recentemente a gente tem visto alguns segmentos sofrerem bastante, né? A gente viu aqui as grandes empresas de tecnologia brigando por talentos de tecnologia aí, até fora do Brasil, né? Perdendo gente para fora. E a base da pirâmide também perdendo muita gente pela rotatividade, né? Porque eu entendi esse ponto que você traz, é interessante. Esse equilíbrio de turnover forçado e turnover natural percebe-se que é muito mais o protagonismo da pessoa escolhendo o rumo de carreira, né? Interessante. E você Exato. não está no interior que não tem muita oferta, você está em grandes centros, né? Então, na teoria, ele poderia ter mais essa flexibilidade, ou facilidade. E você tem hoje também o trabalho remoto como uma realidade, né, que faz com que a pessoa acesse outros mercados sem precisar se mudar. Então, tem outras variáveis aí também compondo essas decisões de carreira, né? E falando em se mudar, você tem uma agenda também de viagens constante, né? Porque você não tá. A Atena está em São Paulo, né? E você não está em São Paulo, né? E aí Exato. você tem uma agenda de viagem aí também, né? E isso veio no meio da pandemia, né? Da final de 2021, mas profissionalmente sempre foi uma realidade. Eu desde o início da carreira, por N motivos, sempre viajei, então não é uma dificuldade. Eu gosto, inclusive, dessa dinâmica de estar em outro ambiente e de poder compor aí o trabalho remoto com o trabalho presencial. Para mim faz muita Ah, que diferença essas interessante. conversas não intencionais, não agendadas, sabe? Da porta da sala da Então, reunião, né? então a gente tem falado muito, né? A gente está no modelo híbrido, então sempre nos dias de escritório tentar, na medida do possível, administrar a agenda para ela ficar um pouco mais livre e a gente poder dar espaço para esse encontro do corredor, esse café, essa conversa não intencional que é muito rica e importante, né? É claro que você vai criando mecanismos para fazer isso no remoto quando você está full remoto, mas a gente tem conseguido compor dessa maneira. Eu gosto desse movimento de não ter essa rotina única, né? De um lado A do lado B. E o híbrido veio mesmo, né? A gente tem visto muita gente voltando para o híbrido. Remoto 100% também tem gente que já começa a questionar. Eu sinto falta do presencial, das aulas do presencial, mas eu confesso que eu não quero fazer 5 dias por semana presencial de novo, como a gente fez uma época, né? Que a gente viajava muito, muito. Eu acho que a gente vai percebendo que dá para otimizar a agenda, né? Eu gosto do presencial, e aí pensando, né, nas experiências de sala de aula, acho que ninguém mais consegue ficar um dia todo numa sala de aula, mas por outro lado, essas interações presenciais, elas têm também o seu valor, porque no online você inevitavelmente tem outras distrações, né? Tem Com certeza. mensagens, notificações Com chegando, certeza. então eu percebo que é um baita desafio ficar conectado na conversa que está acontecendo naquele momento, sabe? A qualidade da presença, que para mim é necessária, é importante, eu me disciplino para ter essa qualidade de presença,
porque no fim a gente fala da escassez do tempo, né? Do quanto é difícil a gente ter tempo para as coisas. Mas se você tenta ser multitarefa, tá num treinamento, no workshop, respondendo 1000 e-mails, você não está fazendo nada direito. Então, também é uma forma de ocupar muito mal o tempo. Porque você está ali consumindo 2 horas da sua agenda e você não se dedicou a nada especificamente, né? Então, é um desafio, mas eu acho que tem um pouco da velocidade das coisas e tem a disciplina também que a gente precisa ter, né? Nossa, eu só vi verdades. Porque a gente percebe, assim, já antes da pandemia a gente questionava as 8 horas de aula, né? Ou 16 horas, 2 dias seguidos, né? E assim, fiz, Agora tá? mais ainda. Fiz, como área de educação, Eu fiz. fiz 500 Exatamente. vezes também. Porque é o que você falou, né? Poxa, se eu vou deslocar um consultor para uma outra cidade, eu tenho que Exato. consumir todo o tempo dele naquele momento, né? Tinha uma questão também de otimização de recurso, enfim, mas então já Não, fiz. a Estou aqui gente também, a falando, gente vendeu mas muito isso. já vivi. A gente vendeu muito. Não, e a gente foi evoluindo também, né? Até no próprio virtual também a gente evoluiu, né? Mas, sei lá, eu me lembro, por exemplo, das minhas primeiras aulas em 2012. Eu fazia, sei lá, 40 slides por uma aula, né? De 8 horas. Levava o slide, chegava antes para testar o computador, né? Levava os adaptadores, 2 fontes diferentes. O hotel levava aquela pessoa, né, de TI lá, ou sei lá, de equipamento visual, para ajudar a gente a baixar a tela. E a gente foi evoluindo, né? E aí chegou um momento que eu falei, cara, meu sonho é dar uma aula sem PPT. E hoje eu não entrego presencial com PPT, cara. Não entrego mesmo isso. A gente gravou, ou vai gravar aqui um episódio de uma colega também, de uma cliente, que vai trazer esse ponto pra gente que, quando entrou na sala de aula, todo mundo falou assim, o que aconteceu? Não tem PPT? Não tem. Mas como que vai ter aula? Cara, eu só preciso de gente para ter aula. Não preciso de PPT, né? Essa mudança de paradigma. Agora, no virtual também, né? O virtual minimizar a tela é muito rápido, né? O Alt Tab funciona muito rápido, então a gente vê também que, se bem 8 horas no presencial já não é mais saudável, 3 horas ou mais de 3 horas no virtual também não vai funcionar. E nosso grande desafio aqui é trabalhar o engajamento dos times que estão aqui com a gente, para eles não darem o Alt Tab, né? E o aspecto de sensibilização que a gente traz é que, em geral, fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo vai gerar retrabalho, né? Total, total. E acho que as pessoas também precisam, né? Numa agenda aí de 3 horas, de ter essa troca, essa interação. Então, porque a atenção se perde, é isso. Você vai fazer outra coisa, você está ali tendo uma aula que não termina nunca. Só passivo. Porque a gente está falando de adultos que também têm repertório, crianças têm repertório também, né? E por isso que a educação infantil também está mudando. Mas se crianças têm repertório, a educação infantil está mudando para que elas possam colaborar e construir o conteúdo. Imagina, né, numa discussão, numa aula para adultos, seja qual for o tema. É claro que, dependendo da turma e do tema, você vai ter um alinhamento de conteúdo mais básico necessário, Claro. mas, enfim. Mas, de qualquer maneira, existem outros repertórios que vão compor aquela discussão e que a turma já tem. Especialmente quando você fala de liderança para líderes. Líder de Muita líderes, história então. para contar, né? É muita história para contar. Então, não cabe também. Mas eu também entendo, e a gente tem percebido muito isso aqui, que tem preferências de aprendizado muito diferentes. Então, eu recebo feedbacks aqui de diferentes em relação à mesma experiência. Então, eu não gostei porque tinha muita interação, eu gosto mais de palestrinha. Eu adorei porque foi muita interação. E não tem problema, gente. Que bom que as pessoas podem manifestar suas preferências de aprendizado. E por isso que a gente tem tentado compor com outras coisas. Porque, assim, então, a gente vai fazer ofertas um pouco diferentes para tentar alcançar gostos diferentes e modelos de aprendizagem diferentes, mas é impossível, né? A gente vai encontrar aí adultos com expectativas de aprendizagem em modelos que não necessariamente são os mesmos. Com certeza. Gosto muito dessa ideia de a gente atuar com dois movimentos atrás quando a gente vai construir os programas de desenvolvimento, né? A gente gosta muito do modelo 70-20-10, né?
Então a gente entende que na aula ela vai ter o 10, já foi antecipado até um guia, uma leitura, um vídeo. E o 20 da troca social ele é fundamental aqui, seja no virtual ou no presencial. E o desafio depois de colocar missões para eles levarem para a prática, porque o grande desafio do mundo corporativo é fazer o participante levar para o dia a dia, testar, né? E até devolver para a gente como é que foi o uso daquela ferramenta, daquele aprendizado. Então, 70-20-10 é um modelo que a gente usa muito como base, né? Da preparação aqui das nossas aulas. E o outro movimento é o LSI, que é o inventário de estilos de aprendizagem. E a gente consegue mapear aqui 4 diferentes estilos de aprendizagem, né? E tentar agradar gregos e troianos, né? Então, tem que ter um momento conteúdo de palestrinha, só que não pode ser muito longo, porque senão desconecta os outros. Tem que ter uma sala simultânea do Zoom, do Teams. Vai lá, conversa, volta. Tem que ter um flipchart virtual. Tem gente que gosta de registrar. Tem que ter a plenária. Às vezes a gente manda um vídeo, também manda um artigo. Tem gente que só vai ver o vídeo, tem gente que só vai ler o artigo. E de uma certa forma, a gente percebe que quando a gente deixa de lado alguma dessas estruturas, a gente atende, sei lá, 50%, né, das expectativas do time. O desafio é fazer tudo isso sem ser over, sabe? Às vezes a gente vê uma aula que tem um vídeo, um flipchart virtual, um texto, uma conversa, um flipchart, uma plenária e jogo de novo. Você fala, cara, em 2 horas Vira eu não sentei nada. vira um protocolo, né? É para ser uma Vira um protocolo. experiência interessante, vira um protocolo. A gente tem que ter esse cuidado, realmente. Protocolo. E acho que, né, você falou aí da aula sem PPT, a gente tem vivido essa experiência aqui com Dilemas da Liderança, né, que você conduz. Que eu acho que tem sido muito legal, porque, primeiro, sob medida para aquele grupo, né? Qual que é a dor Exato. do grupo? Então, não tem um plano de aula, né? Não tem. E Porque eu quem adoro é de não ter plano de educação, aula. desculpa, quem é de educação há mais tempo sabe, né, dos planinhos de aula que a gente bate aí com consultores e tal, mas não tem. Então, é sob medida para aquele grupo, para aquelas pessoas. Você não tem o PPT, às vezes você saca uma ou outra coisa, né, que você tem aí na tua manga, mas as pessoas levam o conteúdo embora, porque você vai mediando a conversa, trazendo o conceito por trás dela, né. E tem conexão Então, com a dor real do dia a dia, né? Não é e pautado aí na minha agenda. você vai trazendo o conceito por trás de toda a conversa que está acontecendo ali, mediada por você, e as pessoas levam as mensagens importantes, né? Acho que numa turma que a gente fez presencial, as pessoas até postaram no LinkedIn algumas frases suas, assim, porque são os aprendizados que ficam dessa Fica, conversa, né? mesmo não tendo PPT. Então, é claro, né, o material de apoio, ele faz uma baita diferença, Sim, mas concordo. o que as pessoas querem saírem com conceito também, e isso é possível numa conversa. Óbvio, se você for conduzir uma conversa de 8 horas, não vai sair, porque ela foi, Se perde a linha do raciocínio, a né, gente para perde outro também. universo em algum momento, mas numa conversa de 1h30, ela tá ali muito inteira, especialmente porque foi sob medida para aquele grupo, né, o grupo escolhe o que Em grupo debater, o que pequeno. conversar. Exato. Eu gosto. Eu gosto. A gente costuma dizer o seguinte, né? Que quando. E a gente tem PPT, tá? A gente só manda antes. Aí tem cliente que fala Sim, assim, mas você vai exato. mandar o PPT antes? Vou. Mas aí ele vai saber antes do que você vai falar? Vai. E qual o problema, né? Eu quero conversar, eu quero subir a régua da discussão, né? Exato. E eu gostei muito do. A gente fez 2 programas na tenda, né, esse ano. Então a gente fez. A gente inventou o nome. Eu não sei de onde a gente tirou esse nome, mas eu gostei. Eu preciso até patentear aqui que ficou 100 minutos de conversa, né? Exato. 100 minutos de conversa sobre os dilemas da liderança. Eu gostei. E aí a gente colocou lá 1h40, né, ali de agenda, mas 2 praticamente, para falar oi, tchau. Os 100 minutos de conversa rolou muito bem. Grupos pequenininhos, então, a gente fez virtual, a gente fez o presencial. Foi muito bacana, foi muito prazeroso, porque a gente com certeza conseguia fazer o ping-pong, né? Então, qual que é a diferença, né, para quem está ouvindo a gente? Numa aula que eu faço plano de aula, ou que eu vou trazer o tema, ele é ping, né? Eu costumo dizer isso aqui, é ping, né? Então, hoje vamos falar de papo da liderança. Hoje vamos falar de feedback. Hoje vamos falar de dicas para a contratação mais eficiente. Então é muito ping, né? Eu dito o tema aqui e falo, ó, em 2 horas a gente tem um jogo, uma reflexão, uma atividade, um post-it. No programa que a gente criou aqui, com o time da Leila, foi os 100 minutos de conversa, foi ping-pong, né? É uma mentoria, praticamente. Assim acontece com as mentorias que a gente roda aqui também, pessoa física, às noites aqui, né? Cada 15 dias eu tenho um grupo que eu conduzo de mentoria.
A gente chega e diz, e aí, tudo bem? Vamos falar de dilemas da liderança, as angústias, os desafios, qual é a bucha que está pegando aí, né? Foi muito prazeroso, Leila. Foi muito prazeroso. A gente aprendeu bastante com eles. Eu aprendi muito do negócio também, de gente de áreas distintas, né? E o legal foi que vocês deixaram aberto para inscrição, né? Então, a gente começou a perceber gente que tinha mais interesse, gente que vinha mais, gente que repetiu ali Que as ficava conversas. confortável no formato, porque não é... Você tem que chegar, colocar o teu desafio, o teu dilema para a Para discussão. começar o jogo. Exato. Então, não é um formato que vai deixar todo mundo confortável Não é. em trazer para a mesa. É, Porque tem vulnerabilidade, pode ter julgamento, verdade. de toda a natureza. Mas quem está ali está a fim de fazer essa conversa. É, Então, troca também muito, né? E eu acho que tem uma riqueza no formato que uma liderança apoia a outra, uma liderança é, forma a outra. A gente não eu forma gosto. só trazendo alguém para mentorar, trazendo um consultor, trazendo um coach, a gente também se apoia como liderança, compartilhando experiência, um ritual que você faz e que funcionou. E acho que ele tem esse espaço, mas que É. não vai funcionar para quem Não foi, é tem verdade. medo de exposição, né? Eu gosto muito de ver o poder do grupo, né? E você traz essa história do peer learning, né? Do grupo se ajudando. Porque, no final dos contos, eles são os especialistas da cultura, né? E já testaram coisas diferentes ao longo do caminho. Então, eu acredito de verdade no poder do grupo. Tem gente que não acredita, né? Então, se você está lá participando de um grupo que você acha que se você colocar a sua opinião, ninguém vai poder agregar, você nem coloca e realmente não volta no segundo encontro. Mas, nossa, eu acredito muito no poder do grupo. E aí a gente fez um outro programa que funcionou bem também para um outro público, né? Que foi o Clube do Livro. Olha que interessante, pessoal. Então a gente montou um mais aberto, né? Que era lá o que a gente chama assim, minutos de conversa dos dilemas da liderança. E a gente fez o outro que era o Clube do Livro, né? Baseado aqui nos desafios da primeira gestão. Aí aqui o que a gente fez? A gente fez 3 encontros específicos do livro. Então, ó, a gente vai falar do capítulo 1, 2, depois a gente falou 3, 4, 5, depois a gente falou dos outros capítulos para o final do livro, principalmente dos 3Ds, desapega, delega e desenvolve. E aí a gente percebeu que a dor aqui é que na teoria tinha que ler, né? E a galera que gosta de ler pegou o ritmo rápido, veio nos 3 encontros, adorou, rabiscava o livro, né? Preferiu. A gente entregou o PDF, compraram físico. Teve gente que veio sem ler, com a cara e com a coragem, eu acho ótimo, valorizo a coragem também, aprendeu e ficou com uma vontadezinha. E tem gente que disse-me depois que não veio porque não tinha conseguido ler e que entendeu que era uma dor, né? Tudo bem, a gente entende que são públicos diferentes, mas eu fiquei feliz com os dois modelos. Mas o E livro, ele esse do realmente livro deu uma foi dor a mais. para coordenadores promovidos mais recentemente, né? Porque tinha um A gente fez um olhar corte de mais um ano. da primeira, né, do primeiro exercício de liderança. O Dilemas da É, Liderança para quem é coordenador, mas teve não essa interessa quilometragem. quanto tempo, porque dilema a gente tem todo dia, Todo toda dia. conversa, É, né? Surge algum tipo de dilema. Mas o do livro foi muito focado para o conceito, né, dessa primeira é. liderança, o que tem, né, quais são Foi as menos premissas dessa ping-pong, primeira né? Foi mais liderança. instrucional mesmo. E que foi revelador para muita gente, de falar, poxa, eu entendi o meu papel, né? Você usou uma palavra revelador agora, mas acho que é revelador que você tinha usado, né? Esses dias, É, que eu achei muito legal, assim, eu vou levar para mim, sabe? Esse vocabulário, assim, porque parece que é tão básico, não é, cara, não é, não revelador, eu é. gostei dessa forma. Não é porque nada sobre liderança é básico, assim. Claro, gente, entendam, né? Assim, eu concordo que existem Aham, comportamentos básicos de uma liderança. Mas quando você está falando de liderar um time onde as pessoas são diferentes e você cada vez menos tem receita e protocolos, né? Vamos lá, nos 3Ds, quando você fala do desenvolve, cada um você vai desenvolver de um jeito, as pessoas é. aprendem e se É desenvolvem de um jeito básico que tem que diferente. desenvolver, mas não é fácil Mas o desenvolver como diferentes não é. pessoas. Exato. Então, eu acho que os comos, Gosto. eles são diferentes. E aí é revelador porque nos parece óbvio, mas não é. Quando você usa as metáforas, eu falo, cara, é tão simples quando você usa metáfora. É, É, e provoca pessoas em qualquer fase da liderança. qualquer Porque fase. você sabe o que você precisa operar como líder, e você vai distribuindo seu tempo dentro daquilo que você precisa operar, e acontece de você descalibrar
né, essas variáveis, de falar, poxa, acabei colocando energia aqui, deixei de lado uma outra coisa que é importante. Então, isso nos ajuda a voltar, né, para o equilíbrio do papel da liderança. Não, eu acho que nunca existe o equilíbrio perfeito, mas voltar, né, para ter clareza e consciência de como tentar equilibrar melhor. Então é revelador por isso, porque você vai tendo insights diferentes sobre o teu momento, porque eu acho que isso também é uma outra coisa importante, né, Matarazzo? Pessoas que são líderes há muito tempo, elas já foram expostas a tantas ações de desenvolvimento sobre liderança, sobre pipeline de liderança, sobre, né, todos os conceitos afins, que ela vai cansando e falando, poxa, eu já vi isso. Mas, ao mesmo tempo, quando você para pensar e ter uma conversa sobre liderança, mesmo que você já tenha visto, você vai fazer um depara com o teu momento atual, com o teu desafio atual, e vem outro insight. É a mesma reflexão de você pegar um livro que você leu há 10 anos. Você já leu o livro, de novo, mas você vai ler com outro olhar, vai te provocar para outras coisas. Então, por isso o revelador que, cara, eu já sei desse conteúdo. Tudo bem, mas reflita sobre esse conteúdo no teu momento, né? A gente não obriga, né, o gestor a fazer de novo uma experiência que ele falou. Aqui a gente trabalha muito oferta e a pessoa escolhe, né? A liderança escolhe se ela vai fazer ou não. Mas o escolher também tem, poxa, eu estou precisando ouvir sobre isso, mesmo que eu já tenha ouvido, né? Eu acho. Esses dias eu escutei um aluno, um participante aqui falando que ele já tinha ouvido uma das metáforas que a gente trabalha. Aliás, a Leila citou as metáforas. Aqui embaixo vou deixar o link também das 5 metáforas da liderança, para quem tiver interesse em ver um pouquinho mais. Mas ele estava revendo o conceito da metáfora do aquário. E ele falou, cara, eu já tinha ouvido, eu já tinha entendido, mas você não tem ideia de quanto isso está me servindo agora. Porque a metáfora do aquário, a ideia, o convite é controle o aquário e não o peixe, né? Então não adianta você tentar controlar ali uma gestão do clima, você faz na gestão do aquário. E aí ele falou, nossa, fez sentido, eu já sabia, por que está fazendo sentido isso agora? Porque você é outro, né? Você está em outro momento, seu time está em outro momento, talvez você esteja passando por uma outra área, ou a companhia está atualizando o modelo de gestão, então talvez faça mais sentido. Acho que eu gosto de reler. O seu escopo está maior, seu aquário está maior, né? Seu time está mais sênior, seu time está mais júnior, né? Exato. É isso. Acho que 2 variáveis importantes para a liderança que a gente fala sempre, Lê. Sou líder onde? Sou líder de quem? Né? Então, sou líder onde, né? Onde dentro da companhia. Então, sou líder da tenda. Então, aqui tem uma forma de ser, né? Só que uma coisa está dentro do escritório, do office, de uma área de suporte, outra coisa está na operação, outra coisa está no planejamento, ou lá no PCP, ou lá na obra. Quer dizer, onde eu sou líder do guarda-chuva maior da companhia, até na área, impacta a minha forma de ser, né? E de quem que eu sou líder também. Eu sou líder de um time júnior, de idade, sênior de idade, e deixa a idade biológica de lado. Eu sou líder de um time sênior tecnicamente, júnior tecnicamente. Eu tenho 3 pessoas no meu time, eu tenho 20 pessoas no meu time. Isso tudo impacta a forma como a gente vai atuar. E os 3Ds entram. Recém-formado, um time que está junto há muito tempo, um time recém-formado, enfim. Um dos grandes desafios da primeira liderança é quando você é promovido dentro do time do qual você fazia parte. E isso impacta. Eu sou líder de quem? De gente que eu ia jogar bola ontem, eu ia jantar na quinta-feira à noite. É difícil a gente separar assim, logo no primeiro momento. E vai ser necessário. E essas conversas difíceis vão ser provocadas, né? Se você não tem uma conversa difícil por espontaneidade sua, alguém vai forçar essa conversa, talvez você não esteja preparado naquele momento. Então, tudo isso a gente traz nas metáforas da liderança, aqui no papel do líder, a gente gosta muito de falar que não existe receita de bolo, mas existe um momento para você olhar, refletir e ver qual jogo você está jogando ali, né? Que legal. A gente está quase fechando aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Do ponto de vista do RH, então, qual que é o desafio para você trazer essas ofertas que você colocou para a base da primeira liderança ou para a liderança sênior já? Eu imagino que você tem também uma demanda de desenvolvimento de diretoria ou gente com mais quilometragem. Qual que é a diferença? Eu acho que são desafios diferentes. Eu acho que quanto mais a gente está ascendendo na hierarquia e mais expostos a programas de formação de liderança os profissionais estiveram, menos eu acredito em programas muito
coletivos. É claro que você tem agendas onde o grupo é importante, né? Você tem que colocar aquele grupo para discutir temas comuns, Tá. mas eu acho que a composição entre o que você trabalha no coletivo e o que você trabalha no individual, ela é mais individual e menos coletivo. Faz sentido. E eu acho que quando você está falando da primeira liderança, você tem mais o coletivo, porque você tem que setar ali um entendimento sobre o que você espera da liderança, sobre o jeito de liderar naquela organização, os conceitos básicos, e cada um vai buscando outras formações que são importantes para os seus passos de carreira. Então, acho que o desafio é diferente. Quando eu estou falando de um grupo de primeira liderança, o desafio como é que eu combino os formatos para esse público tão grande, né, em volume de pessoas mesmo, a gente está falando do maior volume de liderança dentro de uma hierarquia, então como é que eu combino formatos e conteúdos que possam dar conta dessa jornada de desenvolvimento ainda muito habilitadora do papel da liderança, e à medida que a gente ascende na hierarquia, aí você vai compondo, o desafio o que eu trago para o coletivo que faz sentido? Que não vai ser mais do mesmo, que vai trazer uma Agregar no experiência valor. diferente para as pessoas, tipo, o que elas não fizeram. E eu não estou falando aqui, gente, do não fizeram porque a gente tem que causar numa novidade, mas é que não fizeram porque vai levar para um lugar de reflexão diferente, né? Seja no formato, seja no tipo da conversa, no recurso que a gente vai usar, e dar a entender também um bom passo de desenvolvimento que cada um vai buscar na sua jornada de carreira, né? Quando eu estou falando de gerentes e, enfim, diretores, eu acho que a gente precisa dar espaço para as escolhas individuais também. Gosto. Muito, muito interessante esse ponto, viu? Muito interessante. A gente tem visto que os workshops longos para gerente sênior, para diretoria, não tem funcionado mesmo. E a gente tem trabalhado então com team coaching, né? Com coaching de equipe, com assessment mais parrudo, com sessões individuais ou com sessões junto com o líder, para mexer na ferida mesmo, sabe? Para trabalhar o desafio da harmonia artificial, né? É isso que a gente tem trabalhado para alta liderança. Muito bem, eu gostei muito desse ponto. Realmente tem perspectivas diferentes para quem já sabe qual é o papel da liderança, ele precisa ajuste de rota e gente que está tentando tatear ali, né? Para ver o que tem que fazer ali nos próximos passos. Muito bom, Leila. Nossa, aprendi bastante com você, viu? Agradeço. Sempre bom nossos papos. Sempre, né? Eu também aprendo sempre e saio sempre com. Eu tô aqui com a caneta, porque tem coisas que eu vou anotando, que vou conectando os pontos aqui, porque os insights sempre acontecem nas nossas conversas. É isso aí. Ô, Leila, e uma mensagem, talvez, olha, eu nem alinhei, eu gosto de colocar o pessoal aqui na fogueira. Se quiser deixar uma mensagem para algum líder, alguma líder que está ouvindo a gente, ou até o pessoal de RH mesmo, que você aprendeu aí nos últimos anos, nos últimos ciclos, que você pode deixar de mensagem aqui para os líderes ou para o time de RH? Ai, olha, sobre liderança, acho que o que eu aprendo todo dia, né, e a gente tem discutido bastante isso, é que a consciência sobre o papel da liderança, ela vem da nossa jornada de autodesenvolvimento, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente consome como conteúdo, né? Seja no treinamento, seja no TED, seja de qualquer maneira que a gente preferir, mas que a tomada de consciência como liderança vem da gente escutar os times, as pessoas. Seja nos feedbacks, a gente tem feito aqui um ciclo de medir o NPS, né? Que é aí o quanto nossos colaboradores recomendam a tenda para amigos e familiares, e a gente tem feito isso mensalmente, já virou um ritual. Isso é uma ferramenta cada vez mais poderosa para a liderança, não pela nota, mas porque a gente deixa o espaço para as pessoas comentarem. E quando a gente lê os comentários, a gente vai se provocando muito no nosso papel da liderança. Então, acho que a mensagem a tomada de consciência sobre a nossa liderança vem da teoria, do que a gente estuda, das metáforas que a gente aprende, mas ela não vai se sustentar se não vir da escuta.
E a escuta pode ser da conversa com o time, mas pode ser também de usar outras ferramentas, né, que a empresa tenha disponível, seja a pesquisa de engajamento de clima, seja um papo com um business partner que vai te apoiar, porque a gente vai ajustando a teoria a essa escuta. E é aquele ponto que a gente falou, os times mudam, e se a gente não estiver escutando o time, a gente também não vai ajustando o nosso exercício da liderança. Então, acho que essa é a mensagem. A gente aprende muito aí. Mensagem maravilhosa, Lili. Nossa, muito bom, muito bom. Escuta talvez seja um dos grandes desafios aqui de habilidades, da dificuldade que a gente tem de direcionar para como desenvolver, né? Essa habilidade tão necessária para a liderança. Porque se for uma habilidade um pouco mais técnica, pega esse template, faz, vai lá, me conta e a gente ajusta. Você precisa aprender a ouvir, né? Vai lá e depois volta aqui. É sempre um desafio, né? E não é fácil, né, a gente ouvir, e aí eu vou trazer para mim também. Eu saio, se eu escuto um feedback, alguma coisa que eu tenho que ajustar, alguma insatisfação do meu time que tem a ver com o meu papel, eu fico frustrada, eu fico chateada. Claro. É aquela história, né, da gente recebe um feedback, você recebe o feedback com N coisas boas e uma coisa a desenvolver, e a gente fica ali mastigando, ruminando aquela coisa que não é legal do ponto de vista daquilo que a gente esperava, de como a gente queria ser percebido. Então, não é fácil a escuta, e nem sempre os times também se sentem à vontade para falar, mas a escuta, ela não, às vezes não vem numa conversa cara a cara, ela vem de outros sinais, de outros mecanismos da empresa que a gente possa usar. Não acho que seja simples, não é para mim, mas se a gente não se exercitar para esse papel, fica mais difícil a gente construir um time, né? Com certeza. Caraca, muito bom, muito bom. Eu vou aproveitar e colocar aqui também mais um link de um artigo de um escritor brasileiro chamado Rubem Alves. Ele tem um texto do Escutatório. E ele fala que todo mundo quer aprender a ouvir. Pouca gente quer aprender a escutar. E é muito super importante. Né? Ele é sempre Obrigado, precioso. Leila. Sempre precioso, nossa. Sempre precioso. Obrigado, Leila. Obrigado por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Um abraço. Muito obrigada. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Muito bem, pessoal. Obrigado para você que ficou aqui até agora. Agradeço gentilmente o tempo da Leila aí. Se você está ouvindo a gente aqui nos podcasts via Spotify ou em alguma outra plataforma, se você puder mandar o link, partilhar, a gente agradece. Se você estiver ouvindo a gente, vendo aqui no YouTube, seus comentários serão bem-vindos. Eu vou tratar de olhar ali com cuidado. E vou colocar aqui no link do vídeo, vou colocar aqui no link todos os caminhos que a gente vai poder acessar a Leila, a Tenda também, e o TED Talks que eu comentei no episódio, e também o texto do professor Rubem Alves. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.